A todas, meus cumprimentos aos membros da mesa, ao professor Moacir Martucci Júnior, coordenador nacional do IBE, à embaixadora Carmen Lídia Ritter Ribeiro Moura, chefe do escritório de representação do Ministério das Relações Exteriores em Santa Catarina, ao senhor Augusto Albuquerque, ministro conselheiro, chefe da Sociedade de Informação e Mídia da Delegação da União Europeia no Brasil, ao senhor Felipe Melo, secretário executivo de Assuntos Internacionais do Governo do Estado de Santa Catarina, a quem eu agradeço a presença. Minha boa noite também a todos os presentes, aos que organizaram o congresso, ao reitor que está aqui presente da Universidade do ABC, das Relações Internacionais, que eu conheci recentemente lá no outro congresso, e a todos os demais presentes, professores, e em especial aqueles que organizaram esse evento, que eu sei o quanto é um esforço, né, com longa data, um trabalho grande em equipe para se conseguir realizar um evento desse tamanho e desse tipo. Eu gostaria de dizer que, com relação à nossa ligação com a Europa, ela é muito antiga, não só do povo brasileiro, mas da nossa universidade. Desde as origens da nossa universidade, isso foi chamado a atenção num congresso que a gente teve recentemente em Natal. A Universidade Federal de Santa Catarina foi uma das que foi a primeira a inovar no sentido de manter as relações internacionais e já começar com uma contribuição forte da cultura europeia. E aqui eu vou ressaltar um exemplo, que é a engenharia mecânica, que sempre teve uma forte ligação com a Alemanha, por exemplo. Mas isso a gente poderia citar vários outros exemplos. Então, e também gostaria de dizer que, atualmente, mais de 50% dos nossos convênios internacionais são com países da Europa. Então, nesse sentido, né, a gente está estreitando essas ligações, fazendo reuniões desse tipo, para fortalecer as amizades e as redes que já existem, fazer novas redes, trazer mais pessoas, é fundamental. Também gostaria de ressaltar que os temas bastante atuais, inovação, cultura e sustentabilidade, eles perpassam hoje o dia a dia, né, a inovação no sentido de trazer novas soluções e também, muito provavelmente no final, o professor Prata vai trazer isso, uma inovação que gere alguma coisa, algum produto que realmente a gente possa utilizar e enriquecer o país de alguma forma, no sentido de manter a sua estrutura, de manter bem a sua economia. A cultura, né, e aí teriam vários aspectos que a gente poderia colocar, mas a cultura no sentido assim, do modo de vida de cada um e como que isso pode, para um outro povo, para uma outra realidade, trazer outras possibilidades de solução de problemas e de visão de mundo mesmo, propriamente dito. E a sustentabilidade, diria eu, é uma dos grandes desafios da atualidade, no sentido da gente conseguir fazer um desenvolvimento sem degradar a natureza, sem destruir as relações humanas como um todo. Então, esses três aspectos bastante atuais são realmente grandes desafios e necessitam de muitas discussões, aspectos, pontos de vista, para que a gente encontre os caminhos de construir essas questões, em especial a sustentabilidade. Então, é um grande prazer, uma grande honra tê-los aqui. Espero, né, e a nossa cidade sempre acolhe bem todas as pessoas que estão aqui. Tem várias possibilidades aí de vocês trabalharem aqui, talvez fazer algumas visitas em alguns lugares bastante interessantes, que alguns talvez não conheçam. E eu espero que vocês tenham um excelente congresso e que os objetivos de vocês sejam plenamente atendidos e talvez além das melhores expectativas que vocês têm. Então, muito sucesso e contem com a gente se precisar aqui na Vitória. Muito obrigada. Professora Lúcia, a senhora ficou com 43 segundos de crédito no quarto encontro. Eu convido para fazer uso da palavra agora a embaixadora Carmen Lídia Ritter Ribeiro Moura, chefe do escritório de representação do Ministério das Relações Exteriores em Santa Catarina. Boa noite a todos. Gostaria de saudar a professora Lúcia Pacheco,
José Viegas Filho, um dos grandes nomes da diplomacia brasileira, que vai fazer a palestra inaugural. O professor Moacir Martucci também tem feito um trabalho extraordinário à frente do IBE. O secretário Felipe Melo, do secretário de Assuntos Internacionais do Governo do Estado de Santa Catarina, com quem o escritório aqui de Itamaraty tem uma excelente parceria. O nosso colega da delegação também, a delegação da União Europeia, a embaixadora Ana Paula Zacarias, certamente vai ficar muito satisfeita com o resultado dos nossos debates. E também a presença do professor Ronaldo Mota, que foi meu colega no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, como secretário de Tecnologia e Inovação. E é claro, cumprimento a todos através da professora Lúcia Pacheco. Eu só vou falar algumas poucas coisas sobre a relação com a União Europeia, do ponto de vista de ciência e tecnologia, que é onde a minha experiência mais se concentrou. O tema desse congresso, os 3 temas, inovação, cultura e sustentabilidade, certamente são todos muito oportunos, os 3 temas, e eles refletem, pela sua importância na agenda internacional, a grande aproximação entre o Brasil e a União Europeia que ocorreu nos últimos 25 anos. Nessa parte de ciência e tecnologia, especificamente também inovação, a partir de 1989, quando eu já trabalhava um pouco nessa área dentro do Itamaraty, foram desenvolvidos alguns projetos conjuntos já de pesquisa entre o Brasil e a então Comunidade Europeia. Esses projetos eram projetos pequenos, de $30 mil, mas eles tiveram excelentes resultados. Por quê? Porque eles propiciaram um conhecimento mútuo e o adensamento dos laços entre pesquisadores e cientistas brasileiros e europeus, de diversos países europeus, em áreas já naquela época como ciências marinhas, ciências da saúde, engenharias e tecnologia da informação e comunicação. Então isso foi mais ou menos o embrião do que viria depois, que seria um acordo de cooperação científica entre o Brasil e a Comunidade Europeia, e esse acordo entrou em vigor em 2006 e foi recentemente renovado. Ao abrigo desse acordo, o IBE também tem contribuído muito para a cooperação bilateral e atualmente as áreas onde a cooperação é mais forte são as áreas de biocombustíveis, tecnologias da informação e comunicação, espaço, prevenção de desastres naturais, que é um esforço que o governo tem feito, especialmente a partir de 2011. O Instituto de ISPRA já tem uma cooperação interessante com o Ministério da Ciência e Tecnologia e outras instituições também. Ciências marinhas, segurança alimentar, energia e nanotecnologia. E para ilustrar a força dessa cooperação, no setor de biocombustíveis, já em 2009, foi lançada uma chamada conjunta e foram aprovados 2 projetos, no valor de R$11.600.000. Esses projetos têm por objetivo demonstrar que as tecnologias de biocombustíveis avançados são viáveis do ponto de vista técnico, ambiental e econômico. Esse é um assunto crucial, não só para o Brasil, mas para muitos outros países. No campo das tecnologias da informação e comunicação, em 2010 e 2012, foram lançadas também 2 chamadas conjuntas para apoio a projetos de pesquisa e desenvolvimento. Do lado brasileiro, foram investidos R$24,5 milhões para 9 projetos, nos mais diversos campos da informática, da microeletrônica, controle e monitoramento de rede, etc. São muitas as aplicações. Então, esses 2 exemplos, só rapidamente, eu citei para ilustrar o que se tem feito em termos de Brasil e União Europeia em matéria de ciência e tecnologia, e para lembrar um pouco da parte também econômico-comercial. Está se falando muito agora, eu espero que se concretize o relançamento das negociações Mercosul-União Europeia, e também virá agora, estará aqui a partir de amanhã, eu entendo, o vice-presidente da Comissão Europeia e comissário de Indústria e Empreendedorismo, o Sr. Antônio Tajani, que já esteve no Brasil em 2011, está retornando agora para preparar a Cimeira Brasil-União Europeia, que será realizada em fevereiro de 2014. Então, eu acho que esse congresso é extremamente oportuno, um momento político é muito positivo para um adensamento ainda maior com a União Europeia em todos os planos, e desejo a todos, agradeço muito a oportunidade de estar aqui, desejo a todos um ótimo debate e excelentes resultados. Muito obrigado. Embaixadora, a senhora fica com um crédito de 23 segundos para o 4º encontro. Eu gostaria de convidar agora para fazer uso da palavra o Sr. Augusto de Albuquerque, ministro conselheiro, chefe da Sociedade da Informação e Mídia da Delegação da União Europeia no Brasil. Boa noite, senhoras e senhores. É um prazer estar aqui
responsável pelo empreendedorismo, indústria e turismo, estará cá presente amanhã para conversações com o governo brasileiro, não só amanhã, como depois de amanhã. E terá conversa com vários ministros e várias entidades brasileiras para melhorar a cooperação com o Brasil em temas económicos, nomeadamente competitividade e investimento. Portanto, é o nome do grupo que foi lançado pela Presidente Dilma e pelo Presidente Barroso em janeiro de 2013 na cúpula que tivemos da União Europeia com o Brasil. Os meus cumprimentos a todos os membros da mesa, Sra. Vice-Reitora da Universidade Federal de Santa Catarina, Professor Moacir Martucci, meu amigo de longa data. Nós conhecemos provavelmente há mais de 10 anos, quando o professor Martucci andava entusiasmadíssimo em lançar um projeto muito inovador para o Brasil e muito inovador para a Europa. E ele andava entusiasmado e foi muito alma desse projeto. A embaixadora Carmen Moura e o Sr. Filipe Melo, secretário executivo do Governo do Estado de Santa Catarina. As minhas saudações cordiais. A embaixadora aprecia imenso o trabalho feito pelo IBE, porque o IBE fez um trabalho que nós consideramos milagroso. É pôr várias universidades brasileiras a trabalharem em conjunto num tema importantíssimo, que é a inovação e sustentabilidade, que é um dos sistemas fundamentais hoje, e cultura. Ora bem, acontece que sobre o tema de cultura, a Europa e o Brasil têm andado muito de mãos dadas. E nós, portanto, da minha parte, não vou referir muito a isso. Eu, como venho do setor de tecnologias de informação, eu vou mais focar aquilo que vou dizer em termos de quais são os objetivos europeus. O objetivo da União Europeia para 2020 é o crescimento sustentável, de todas as formas possíveis e imagináveis. O que nos levou a fazer internamente na Comissão Europeia uma revolução. E foi a autêntica revolução que se teve de fazer dentro sobre métodos de trabalho. Portanto, aquilo que nós chamamos a União para a Inovação e a área de pesquisa europeia são uma parte fundamental de toda esta estratégia para a Europa 2020. O que nós queremos fazer é responder à crise económica para investir em empregos e crescimento para o futuro. E isto é a chave para toda a nossa ação. É investirmos para sermos capazes de levar avante a ultrapassagem da crise económica. Mas nós estamos a fazer uma coisa que é um velho provérbio português, não sei se ele é utilizado no Brasil, que é a necessidade do seu engenho. E, portanto, como nós temos grandes problemas, portanto, vamos fazer grandes esforços. Portanto, nós, além desta preocupação com endereçar estes problemas de crescimento, vamos endereçar as preocupações das pessoas com a sua vida, com a sua segurança e com o ambiente. E vamos aumentar a participação europeia em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Vejam que está sistematicamente a ser referida a palavra inovação. Sem inovação não vamos criar riqueza. Podemos ter muita pesquisa e depois, se não vamos aproveitar essa pesquisa para criar serviços e produtos inovadores, nada funciona. Portanto, o que é que nós fizemos? Organizámos um programa único para juntar os 3 programas que nós tínhamos anteriormente. E o que é que nós fizemos? Fizemos a junção da pesquisa com a inovação. Portanto, num único programa, depois focámos o nosso trabalho nos grandes desafios da sociedade, nomeadamente saúde, energia e transporte, e simplificámos os processos para acesso das empresas. Isso é fundamental. Portanto, pesquisa sem empresas para criar inovação
E então focámos em 3 grandes prioridades: a excelência em ciência, a liderança industrial e os desafios da sociedade. E, efetivamente, isto está também numa continuação, está numa revolução, mas está numa continuação daquilo que aconteceu na nossa cooperação com o Brasil. Nós focámos muito, portanto, nos biocombustíveis. Foi, efetivamente, um programa de sucesso, em que o Brasil, em várias áreas, está mais adiantado que a Europa. Parabéns ao Brasil, que está mais avançado, mas a Europa conseguiu contribuir em outros assuntos em que estava mais avançado e, com isso, contribuímos para um avançar conjunto em termos da pesquisa. E na minha área, fizemos aquilo que vai ser a chave principal para toda a cooperação científica internacional, que é focar em áreas fundamentais para os 2 lados. Portanto, nas tecnologias da informação, organizámos uma workshop em São Paulo, aqui com a mão do professor Batucci, em que nós, com europeus e brasileiros, definimos quais deviam ser as grandes linhas para essa pesquisa conjunta. E conseguimos fazer 2 editais, que os projetos já estão a funcionar, e um deles, assistido do prazer de assistir aqui na Universidade de Santa Catarina, já há apresentação dos primeiros resultados. É um projeto que tem profundo impacto na realidade brasileira e em que o SUS está muito interessado, porque é diagnóstico de doença de Chagas e feito com equipamento muito mais barato que o equipamento atual e transportável, que se pode pôr na maior parte dos centros de saúde brasileiros. Portanto, não mais mandar o paciente para a capital ou ao Estado, mas sim, a nível do centro de saúde, poder instalar este equipamento, porque provavelmente vai ter um preço suficiente e transportabilidade para ser posto na mesa num centro de saúde no Brasil. Depois, como é que o Brasil pode participar? O Brasil, porquê é que eu estou a fazer esta referência? Porque o Brasil pode participar desta forma, e é a forma em que há um financiamento conjunto da parte europeia num valor igual à parte brasileira. E isso foi fundamental, porque permite que nós ponhamos o dinheiro em serviços e produtos que são benéficos para os 2 lados. Portanto, são definições fundamentais, é estratégia fundamental, é focar, criar massa crítica de maneira a conseguir enfrentar os desafios do futuro em conjunto. Portanto, o que é que nós queremos na cooperação internacional? Fazer exatamente isto. Reforçar os 2 lados. Conseguir criar um grande crescimento económico como resultado desta cooperação e endereçar os grandes desafios da sociedade e suportar, em termos da União Europeia, as nossas políticas externas, e é exatamente o mesmo que acontece no Brasil. Recentemente, eu fiz um encontro com uma embaixadora brasileira no Itamaraty e a preocupação dela era exatamente este tipo de cooperação. Agora, nós, além destas 3 prioridades, nós temos que endereçar aquilo que nós em inglês chamamos cross-cutting. Portanto, assuntos que são cross-cutting. Portanto, não andarmos na pureza das 3 prioridades, mas endereçarmos, portanto, assuntos que são interdisciplinares. E para isso, vamos aumentar o conteúdo de inovação da nossa pesquisa e, portanto, vamos fazer com que a descoberta vá ter aplicações no mercado. Vamos dar um grande apoio às ciências socioeconómicas e às humanidades e vamos criar uma pesquisa e inovação
responsável, incluindo todas as implicações em termos de género. E, em termos da nossa cooperação internacional, isto é fundamental, portanto, essa parte que são estas relações entre as prioridades, as pessoas trabalharem em conjunto, portanto, este esforço interdisciplinar. Portanto, eu queria dar os parabéns ao IBE por ter conseguido criar todo este momento fundamental para a cooperação. Foi um trabalho fundamental, eu nunca tinha visto tantas universidades brasileiras a trabalhar em conjunto e também não tinha visto tantas universidades europeias a contribuir. Portanto, isto foi um valor fundamental, foi uma grande visão de fazer isto e criar esta cooperação. Portanto, os meus parabéns e depois houve uma pequena observação sobre o dinheiro. Nós encaramos pesquisa e inovação não como um custo. Nós encaramos pesquisa e inovação como um investimento. É o grande investimento do nosso futuro. E isto foi um pequeno investimento que foi feito. O IBE até não gastou muito dinheiro e teve resultados que muitas outras entidades gostariam de ter obtido. Portanto, os meus parabéns ao bom trabalho feito. Eu convido agora para fazer uso da palavra o Sr. Felipe Melo, secretário executivo de Assuntos Internacionais do Governo do Estado de Santa Catarina. Boa noite a todos, a todas. Eu quero cumprimentar o professor Moacir Martucci Júnior, coordenador do IBE. Parabéns pelo sucesso do evento, parabéns pela existência do IBE. Registro aqui o mais profundo agradecimento por este evento estar acontecendo em Florianópolis, em Santa Catarina, na certeza de que o evento já alcançou o sucesso que eu tenho a mais absoluta convicção, que é o seu desejo. Quero cumprimentar a embaixadora Carmen Ribeiro Moura, uma grande parceira do governo do Estado de Santa Catarina, no ERESC, com quem temos uma relação muito importante e a quem eu desejo que não receba absolutamente mais nenhuma missão fora de Santa Catarina. E desejo que o Ministério das Relações de Itamaraty esqueça a embaixadora Carmen aqui em Florianópolis, deixe ela conosco, aqui ela é muito mais importante e espero que possamos contar com a sua presença por mais muitos anos aqui em Santa Catarina. Quero cumprimentar o professor Augusto de Albuquerque, ministro conselheiro, chefe da Sociedade de Informação e Mídia da Delegação da União Europeia no Brasil. Quero cumprimentar, de forma especial, a vice-reitora Lúcia Helena Pacheco, que aqui representa a nossa Universidade Federal, universidade que tive o prazer de, há 12 anos, reitora, concluir uma importante etapa da graduação, a minha graduação em Direito, aqui na Universidade Federal. Quero cumprimentar também o embaixador José Vegas Filho, que muito contribuiu e contribui ao país, não só nas missões que cumpriu no exterior, mas também como ministro da Defesa do país, a quem aqui registro os nossos cumprimentos do governo de Santa Catarina. E de forma muito especial a todas e a todos. E como eu quero ser convidado para o quarto encontro do IBE, eu prometo que eu vou ter uns 3 minutos de crédito, aí eu vou ser bem rapidinho. Espero que o próximo convite me seja feito, já que o primeiro foi em Goiânia, pelo que eu pude entender, o segundo em Belém do Pará, o terceiro em Florianópolis, e imagino que o próximo não há lugar melhor para realizar depois de Florianópolis. E meus parabéns pelo tema desse encontro, né? A inovação, cultura e sustentabilidade. De fato, não há como se falar em desenvolvimento, em diminuição das diferenças sociais, em aperfeiçoamento dos povos, dos países, sem cultura, sem inovação, sem sustentabilidade. A escolha desse tema corresponde absolutamente com o local em que o evento está, em que o congresso está sendo realizado. Florianópolis é uma cidade com muitas praias, com uma característica turística muito importante,
mas que poucos sabem que mais de 40% do seu PIB é formado pela indústria da inovação, indústria da tecnologia, nos polos tecnológicos aqui desenvolvidos. Santa Catarina possui uma cultura, evidentemente como todos os estados do país, mas uma cultura muito rica. É fruto, evidentemente, dos povos que habitaram e habitam Santa Catarina, das multiculturas que aqui se instalaram desde nossa fundação. E no que diz respeito à sustentabilidade, com 1,6% aproximadamente do território nacional, somos o estado com o maior índice, com o maior nível de mata atlântica preservada do país. Ou seja, inovação, cultura e sustentabilidade têm absolutamente tudo a ver com Santa Catarina, tudo a ver com Florianópolis. Dito isso, desejo mais absoluto sucesso ao Congresso, ao evento, que os temas aqui debatidos sejam absolutamente ricos, que as mesas cheguem de fato a entendimentos que possam fazer com que o IBE continue sendo esse instituto forte, respeitado e com a credibilidade que possui. Mais uma vez, renovo aqui os votos de sucesso e sejam de fato muito bem-vindos, não só a Florianópolis, ao estado de Santa Catarina. Saibam que Santa Catarina tem o maior prazer, Santa Catarina sente-se honrada em recebê-los aqui, em poder ter pessoas da mais alta qualidade, do mais alto gabarito, que sabem que o desenvolvimento, a cultura, o aprimoramento dos povos e das nações do Brasil e da Europa, especificamente, são alicerces para o melhoramento do país. Muito obrigado, sucesso, e que possamos, nesses 3 dias, 9, 10 e 11, colher os frutos que eu tenho certeza que todos nós desejamos. Boa noite.